últimos dias, a humanidade tem assistido com preocupação à guerra que já ceifou a vida de milhares de pessoas. Ao redor do mundo, políticos e ativistas tentam traçar estratégias para que a população civil possa se proteger de tamanha violência. Mas o cenário é o pior. A população que foi pega de surpresa em pleno Shabat tem contado com uma de suas principais estratégias de defesa contra os ataques terroristas. Essa, por sua vez, tem despertado interesse em todo o mundo: o Domo de Ferro. O sistema foi inaugurado em 2011 e atua na interceptação de mísseis lançados pelos adversários em áreas potencialmente habitadas. Cada unidade do Domo de Ferro possui 20 mísseis que são capazes de destruir foguetes a uma distância de 70 quilômetros. O robusto e tecnológico sistema atua principalmente na detecção de possíveis ameaças em tempo hábil para que a população se proteja, bem como na eliminação de ameaças bélicas antes que as mesmas atinjam o território israelense. Por isso, ele conta com 3 sistemas básicos. Um potente radar que identifica o foguete lançado. Um computador que calcula a trajetória futura dos projéteis e determina se eles vão ou não cair em áreas habitadas. E a plataforma de lançamento. Uma estrutura muito bem estimada em tempos de guerra, capaz de prever ataques mortais e eliminar ameaças contra uma população que teve de se adaptar ao barulho de sirenes e à correria para salvar sua vida. Mas é claro que isso tudo não é barato. Estima-se que esse sistema antimísseis já gerou um custo de bilhões de dólares. E a cada novo projétil lançado, outros 80 mil dólares são gastos. Tudo isso para tentar se antecipar frente ao inimigo, com uma garantia de 85% de chance de sucesso. Mas será que toda essa proteção tem sido suficiente? Infelizmente, pelo número de óbitos, é possível observar que nem sempre dá para prever os movimentos dos adversários. Mas existem algumas coisas que podemos prever com precisão. Uma delas é o iminente rumo que a humanidade está tomando. Com tantas tragédias que têm acontecido nos últimos anos, parece que estamos vivendo os instantes finais da vida humana. Fome, guerras, desastres, violência. Os mais céticos acreditam que esse é o destino provável da vida em nosso pequeno planeta. Outros acreditam que essa é uma série coordenada de eventos já previstos há mais de 2000 anos. Bom, tendo em vista que uma dessas duas alternativas é correta, você não acha que o melhor a se fazer é estar preparado para o que está por vir? Afinal de contas, ninguém quer ser pego de surpresa nos capítulos finais da história da humanidade. A humanidade está cada vez mais distante de Deus. E quanto mais distante nós estamos da luz, mais envolvidos pelas trevas nós nos tornamos. E esta é a razão principal pela qual você tem testemunhado tanta maldade no mundo. De repente, aí mesmo na sua casa, você tem visto isso, a violência doméstica, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de paz, a falta de esperança. E às vezes você diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Por que eu estou sofrendo tanto? Se você se encontra em uma situação difícil, está precisando conversar, desabafar, você tem aí a nossa central de atendimentos à sua disposição, através do 11 3573 3535 para você ligar e o 11 3573 3500 para você mandar sua mensagem pelo WhatsApp. De qualquer localidade aqui do estado de Santa Catarina, você pode fazer uso dessa central de atendimentos. Nós vamos ouvir você, orientar você, você vai receber a direção que você precisa para poder mudar essa situação, este quadro
em que você se encontra. Você que não está mais dormindo, você que está vivendo à base de remédios de uso controlado, você que está vivendo crises de ansiedade consecutivas, síndrome do pânico, você que diz assim, olha, a situação está fugindo do meu controle. Vamos conversar? Entre em contato conosco já, porque há pessoas prontas, preparadas para te ajudar. E você vai agora acompanhar a história do Carlos Alberto. Como foi que ele saiu das trevas para a luz? Eu me chamo Carlos Alberto Azevedo, tenho 32 anos. Com meus 12 para 13 anos, eu conheci a maconha e o cigarro, né? No momento era super legal, né? Era o status do momento, dava uma sensação boa. Eu conheci o cigarro, né? Baforava cola de sapateiro também. Conheci o lança-perfume. Com os meus 13 para 14 anos eu já estava cometendo pequenos furtos já. A tendência foi piorando só. Com os meus 15 anos, eu já fui preso já com porte de arma, eu já estava envolvido já em coisas maiores, né? Quando saí, eu continuei a cometer os mesmos crimes, né? E a cada dia que passava, eu usava mais drogas, né? Usava mais droga, ia bastante para balada. E chegou uma certa época, com os meus 15 anos eu já tinha conhecido a cocaína. E quando eu conheci a cocaína, foi aonde eu vi mesmo que eu tinha entrado já no fundo do poço, porque eu usava a cocaína no final de semana, quando ia para balada. Só que quando eu fui ver, eu estava usando 4 dias da semana. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Ela me dava um prazer ali naquele momento, mas depois vinha a depressão. E para complementar, aquele dia que eu não estava usando cocaína, eu bebia. Eu perdi muitas amizades, perdi a confiança de amigos, da família, os meus familiares já não acreditavam mais em mim. Vinha o desejo de querer se matar, porque eu via que para mim não tinha mais jeito. Então eu comecei a procurar ajuda. Fui para correr atrás em clínicas, né, para poder parar de usar droga. Não consegui. Fiquei à base de remédio controlado, as coisas só piorou. Eu ficava mais doido ainda. Quando saía da clínica, eu usava droga e usava os remédios controlados, bebida alcoólica, tinha convulsão na rua. Eu cheguei à Igreja Universal através de um convite, né, no templo de Salomão. Eu vim para buscar pela vida financeira, né? Com 3, 4 reuniões, eu vi que a minha necessidade não era a vida financeira, era conhecer a Deus. Vi verdadeiramente a necessidade de nascer de novo, de me batizar nas águas, porque o pastor, ele pregava e enfatizava, se a gente não nascer de fato e de verdade, né, a gente não poderia ver o reino de Deus. E eu comecei a me avaliar no decorrer das reuniões, e eu vi que eu precisava de ser liberto de algumas coisas, né, porque eu tinha parado já de beber, de usar droga, de roubar, né, de prejudicar as outras pessoas. Só que ainda havia algo dentro de mim. Eu precisava de me perdoar por aquilo que eu cometia. Então, eu fui deixando essas coisas que me faziam mal, né, nas reuniões que eu ia frequentando. Daí em diante, me veio a necessidade, frequentando as reuniões de quarta e domingo, o pastor falando sobre o Espírito Santo. Então, tudo que era falado no altar, eu obedecia e fazia. Entrava um propósito de jejum de Daniel, eu obedecia e fazia. Não tive dificuldade para obedecer. E ouvindo a palavra do bispo pelo rádio, eu lembro como que se fosse agora. Foi na cozinha da minha mãe, né, ali, ouvindo a palavra amiga do bispo, e aonde veio a certeza, de fato e de verdade, que
que Deus ele estava comigo, Ele falou comigo ali, que eu não estava sozinho. E a partir daquele momento em diante, o desejo dentro de mim de querer levar a palavra aumentou. Hoje eu faço parte do grupo da evangelização, né? Tem um trabalho do Anjos da Madrugada, que é um trabalho voltado para pessoas que estão na rua, que estão problemas de vício, nas drogas, que está rejeitado pelo mundo, rejeitado pela família, que ninguém quer mais saber. Eu faço parte desse trabalho de levar a palavra, que o que chegou a mim, né, eu levo até eles. E é muito gratificante porque eu sinto o que ele está passando naquele momento ali, porque eu saí dali. E não tem coisa maior que alguém pode conquistar neste mundo, é o Espírito Santo de Deus, a maior riqueza, né? Hoje eu sou casado, Deus me presenteou com uma companheira que está lado a lado comigo também, que leva a palavra também. E hoje Deus completou tudo, né? Tudo na minha vida. Hoje eu posso dizer que hoje eu sou feliz, né? Que não me falta nada. Não se sabe o dia e nem a hora. A Rússia fez um ataque em massa com drones contra a Ucrânia. A tempestade Ciarán já causou mortes na Espanha. 137 pessoas morreram depois de um terremoto. Mas está cada vez mais claro que o momento tão aguardado se aproxima. A volta de Jesus. Cuide, para que quando isso acontecer, você não esteja distraído. Esteja preparado para você não ser pego de surpresa. Nesta quarta-feira, a continuação das 7 quartas-feiras do Ladrão na Noite, em todas as igrejas Universal. Hoje, o Carlos Alberto, totalmente transformado, livre de todos os vícios, curado interiormente, tem uma vida diferente do que era no passado. Das trevas para a luz. E o mesmo pode acontecer com você. Você que, de repente, se identificou com alguma parte do testemunho dele, se viu na história do Carlos Alberto. Está aí a oportunidade para você. Talvez você tenha um filho nessa condição, tenha um familiar nesta condição. Alguém dessa família tem que buscar, tem que lutar para que haja transformação total e completa. E já nesta quarta-feira, feriado da Proclamação da República, 15 de novembro, nós da Universal estaremos realizando uma noite muito especial, a viração do dia, a noite da viração do dia. Aquele momento que nós saímos do pôr do sol para a noite, né? O entardecer, nós estaremos reunidos aqui na casa do Pai, buscando a presença dele, o Espírito Santo, este encontro real e verdadeiro com Deus, o preenchimento da sua alma, do vazio da sua alma. Na ocasião, estaremos acompanhando mais um capítulo da série O Ladrão na Noite. Essa série tem por objetivo principal ensinar você a se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, estamos vendo os sinais se cumprirem diante de nossos olhos. Só não vê quem não quer. A Bíblia é real, é verdade, ela se cumpre, é a palavra de Deus se cumprindo na vida daqueles que creem e mesmo diante dos que não creem. Está aí, os sinais que nós estamos vendo, todos eles estão descritos nas Escrituras. E essa noite especial, às 18 horas, você terá a oportunidade de aprender algo mais a respeito desta série, O Ladrão na Noite. Durante o dia, os horários serão os mesmos, às 7, 10 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Mas, ao cair da tarde, às 18 horas, uma mini vigília muito especial, que vai ter início às 18 e vamos terminar por volta das 20 horas. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, para você que está aqui em Floripa,
e em todo o estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Para mais informações, entre em contato através do Zap 11 3573 3500 ou então ligue para a nossa central 11 3573 3535. Nós estamos vivendo a última semana do propósito da volta ao paraíso. Você vai agora acompanhar a história do Gomer, que aprendeu o caminho que leva ao paraíso e não voltou mais. Vamos lá. Eu iniciei minha caminhada na fé, na Igreja Universal, desde a minha infância. Minha mãe frequentava já desde cedo, então a gente cresceu nesse ambiente de ouvir a palavra de Deus. Mas eu ainda não tinha esse temor, né? Eu não tinha essa reverência, santidade em respeito, principalmente à fidelidade, principalmente a obedecer a palavra. Eu tinha ouvido falar das primícias, eu tinha ouvido já falar que eu tinha que entregar minha vida 100%, colocar Deus em primeiro lugar, mas eu ainda não tinha de fato colocado isso em prática. Mas mesmo assim eu fui continuando, vindo nas reuniões da Igreja Universal, participando, eu fazia ofertas, eu fazia propósitos de fé, e o altar ele me respondia na época, porque a gente entende que o altar ele não deve nada, ele respondia. Porém, eu não tinha esse resultado na minha vida espiritual. Então, isso eu tomei muitas decisões erradas, inclusive no meu primeiro casamento, onde eu acredito que não era o momento certo ainda, porém, veio as consequências que foi essa infelicidade na vida sentimental, onde eu acabei me divorciando. E esse período todo, internamente, dentro de mim, eu tinha assim esse vazio, eu tinha essa tristeza, porque eu passei muito tempo dentro da igreja acreditando que eu era uma pessoa, e quando caiu a venda, assim, que essa situação toda aconteceu, eu comecei a enxergar quem realmente eu era, eu pude ver que eu não tinha colocado Deus em primeiro na minha vida, que eu não tinha me entregado ainda 100%, eu tinha aprendido a fazer as coisas. Então isso, quando aconteceu, foi onde eu me rendi. Eu cheguei diante do altar, com toda a sinceridade que eu tinha, sabendo de todos os meus erros, das minhas falhas, e sabendo e entendendo que Deus não estava em primeiro na minha vida, eu me lembro que eu pedi 3 coisas para Ele, que eu queria. Primeiro, eu queria conhecer Ele de verdade, conhecer o Senhor Jesus de verdade. Eu queria conhecer o amor que vem do Espírito Santo. E eu queria viver na verdade. Essas 3 coisas que eu pedi para Ele. Eu me lembro que eu comecei a colocar em prática o que eu estava aprendendo, o que eu estava ouvindo em respeito às primícias, em respeito à santidade, em respeito à reverência com o Senhor Jesus, que as primícias não era só a questão do valor financeiro, que as primícias era você ter ali aquele momento que você reserva para Deus, que é você dedicar aquele tempo para Deus, que é você priorizar a palavra dele. Algo assim principal que eu sabia que tinha que buscar, que era o Espírito Santo. Isso eu sabia que era a primeira coisa que eu tinha que buscar na minha vida. Então, em outubro ainda de 2015, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive paz, eu tive alegria, eu tive certeza. Eu não tinha mais aquela preocupação que eu tinha no passado. Como eu trabalhava muito já de forma independente no passado, eu tinha muita preocupação que se eu faturasse ou ganhasse um valor essa semana, eu tinha que trabalhar mais na semana seguinte para conseguir, para garantir o que eu ganhei na semana passada. Eu tinha muito essa preocupação. Então, após isso, eu comecei a me despreocupar. Eu tinha certeza que Deus ia prover para mim no dia seguinte, que Deus ia abrir portas para mim, que Deus ia abrir oportunidades. Então eu tinha essa paz interior, tinha essa tranquilidade, não tinha essa preocupação com o dia de amanhã. Eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que colocar era Deus em primeiro lugar e receber o Espírito dele. E o segundo que eu precisava para minha vida era ter um casamento de Deus, uma pessoa de Deus ao meu lado. Foi isso que eu busquei e foi o que aconteceu também logo depois. Então foi o que Deus também nos honrou aí nessa caminhada da fé, que eu sabia que era muito importante para a minha salvação também e para mim continuar nessa jornada da fé. Então agora a gente queria ter uma resposta,
na vida financeira, né? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então nisso eu tomei essa atitude, não, a partir de hoje eu vou tomar alguma atitude diferente. Eu me lembro que uma das atitudes que eu fiz foi que na empresa eu fazia o dízimo mensal. A gente tomou essa primeira atitude, olha, as primícias agora eu vou separar todo dia. Essa vai ser o meu primeiro ponto. E depois que nós também decidimos que era fazer um propósito, um desafio. Então todo mês, além das primícias, a gente vai fazer algo a mais. E a partir dos meses as coisas foram acontecendo. A gente ainda tinha eu ainda também tinha algumas dívidas em aberto, né? Comecei a quitar essas dívidas, as vendas começaram a aumentar, Deus começou a dar ideias dentro do nosso segmento, a gente colocou em prática e começou a ter resultado. A empresa começou a expandir, ou seja, hoje a nossa empresa que é um e-commerce aqui no Brasil, hoje a gente, através de uma oportunidade que abriu, a gente já consegue vender para vários países. Então isso possibilitou para nós ter uma condição financeira muito boa. A gente, com o passar ali dos meses, fomos conquistando, a gente conquistou um carro que a gente queria já, um carro que a gente já estava pensando em adquirir ele há muito tempo, um carro muito bom. Recentemente agora a gente conquistou um apartamento num bairro muito bom, um apartamento de alto padrão. E hoje eu consigo ter assim, esse entendimento. Se eu for fazer uma comparação hoje com o passado e agora, eu consigo ver claramente a diferença, né, da minha vida, porque eu fiz essa escolha, eu tive essa santidade, essa reverência, essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar. No passado, quando eu estava lá enganado, eu pensava que porque eu estava prosperando, porque eu estava certo. Mas nas outras áreas não estava boa. E hoje, em todas as áreas da minha vida, na vida espiritual, na minha vida sentimental, a gente pode também, na nossa vida, no nosso convívio, notar essa bênção, essa bênção que o Senhor Jesus traz para nós. Como Ele fala que abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida. Quando Ele fala isso, não é só bênçãos financeiras, mas no sentido de a gente ter paz, de a gente ter alegria, de a gente ter um casamento abençoado, de a gente ter uma vida que reflete a verdade da palavra de Deus. Então isso hoje a gente pode notar na nossa vida. É como se nós estivéssemos vivendo hoje no paraíso do Jardim do Éden, como era antes, né? Aquela comunhão com Deus, aquela dependência do Senhor Jesus, onde tudo ele cooperava, né? Tudo a gente dependia dele para tudo que acontecia na nossa vida. Então hoje é como se a gente tivesse voltado ao paraíso lá do Jardim do Éden. Uma ordem. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Uma dúvida. Só não podemos comer daquela árvore ali. Está no meio do jardim. Porque se comermos ou tocarmos nos seus frutos, morremos. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Uma escolha. Uma mordida só. É uma delícia. E uma consequência. Maldita é a terra por sua causa. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim e, consequentemente, do bem também. Mais distante sua vida ficou do perfeito plano original. Mas uma mudança de atitude muda também a realidade. É possível voltar, tornando a colocar Deus em primeiro lugar, obedecendo novamente, retornando ao paraíso. Aprenda a fazer este caminho de volta. Novembro, o mês da volta ao paraíso, em uma igreja universal mais próxima de você. Você também pode voltar ao paraíso. É uma condição espiritual. Voltar
a viver em comunhão com Deus. Nesta quarta-feira estaremos falando mais a respeito e você é o nosso convidado especial. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu intercedo a Ti, ó Senhor, em oração, em favor de todos que estão sofrendo, todos que estão vivendo uma vida de humilhação, de fracassos, de desespero, de angústia. Meu Deus, há pessoas que dizem assim, eu não sei mais o que fazer da minha vida, mas acompanhando esta programação, certamente essa pessoa ouviu palavras que lhe deram uma direção. Cabe a ela agora agir, dar um passo de fé na direção certa e a sua vida vai mudar. É o que nós determinamos pela fé. Dá a ela forças, meu Pai, dá a essa pessoa força, coragem, disposição para estar na Tua casa nesta quarta-feira. E terá a oportunidade de aprender os passos da volta ao paraíso e retomar a condição original perdida por Adão e Eva. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele ouviu essa prece. Agora é com você. Dê um passo de fé. Se você quiser sentar, conversar, desabafar, nós estamos aqui prontos para te ouvir. A Igreja Universal tem suas portas abertas em todo o estado de Santa Catarina, 365 dias ao ano. Só depende de você. Que Deus te abençoe e nos vemos aqui na Universal. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias, sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado.